Pessoal, estou voltando a falar da minha autobiografia. Hoje quero deixar de falar da coronavírus, né? Todo mundo deve usar sua máscara e o álcool gel 70, não seja enganado, hein? Compre só o álcool 70. Bem, eu nasci no bairro da Boa Vista no ano de 1948 e foi justamente após guerra, né? Meu pai era sargento da Marinha, conheceu minha mãe passeando ali pela Rua do Rosário, lá no bairro Centro de Recife, e depois a minha mãe foi morar no bairro da Boa Vista juntamente com a minha tia, que vivia com um português chamado Inácio Gomes Bolsinha. O seu Inácio comprou uma casa nessa rua, na Rua de Santa Cruz, 181, e lá colocou a minha tia junto com minha mãe, e minha mãe tinha vindo do interior por se separar do marido, que era o marido dela, era a melhor padaria lá de Rio Formoso, no interior. E ela, não se dando bem com o marido dela, separou-se, onde ela chegou a ter dois filhos, que são meus irmãos, um já falecido, o João José de Lima, e hoje ainda tenho viva a Rosélis Albuquerque Lima, que é minha irmã, que foi casada com um grande professor de Pernambuco, de português, Lamartine Moraes, que não deixou história escrita, mas no longo da sua carreira, ele foi um dos melhores professores que Pernambuco já teve sobre a língua portuguesa, do qual depois eu cheguei até a estudar no curso Radier, que era um curso a que ele era proprietário junto com outros professores. Bem, nasci em 1948, lá na Rua de Santa Cruz, no bairro da Boa Vista, um bairro famosíssimo, onde lá foi fundado o Santa Cruz Futebol Clube, o qual eu sou torcedor doente de Santa Cruz. E esse bairro da Boa Vista era um bairro que era habitado por muitos portugueses. Para isso as casas são tipo coloniais, tem o mercado da Boa Vista, atrás da igreja Santa Cruz, tem a padaria de Santa Cruz, que pertenceu aos portugueses, que chegaram a criar o açúcar Estrela, né? Um açúcar muito famoso para fazer bolo refinado, que era os portugueses, seu Manuel, né? E cheguei a estudar com os filhos dele também no curso de contabilidade, a qual eu sou formado em contabilidade na Academia Pernambucana de Contabilidade, que fica na Rua da Aurora. Essa rua, ela fica no pé da ponte da Imperatriz, é a Rua Nova com a Imperatriz. Você vindo da Rua Nova para a Imperatriz, descendo à esquerda, tem a Rua da Aurora, onde fica ou ficava, não sei se ainda existe, a Academia Pernambucana de Contabilidades. Muita gente vem de outros estados estudar lá, se formar. Antigamente não tinha curso universitário de contabilidade. Eu tive a honra de ser um dos últimos formando nessa academia no ano de 1975, 74, em 75, 76 passou a ser exigido pelo governo federal que fosse criado a faculdade de contabilidade. Mas eu tenho o meu CRO lá, né? CRO não, minto. CRC, CRO é odontólogo, CRC é contabilista. Mas eu nunca fui pegar, nunca usei minha profissão como contabilista. Mas falando da minha infância, quando o seu Inácio resolveu vender os cinemas nos anos 50, o qual ele era proprietário, vendeu para aquela rede Luiz Severiano Ribeiro, que é uma das maiores redes de cinema até hoje, né? E quem era dono anteriormente era o seu Inácio Bolsinha. E naquela época também não existia carro
fabricado no Brasil. Então o seu Inácio resolveu ser revendedor de carro em uma das primeiras lojas de automóvel, de venda de automóvel no Brasil, lá localizada na rua Manel Borba, em Recife. Então eu sei dessa história, que a partir dos 5 anos eu comecei a pesquisar a minha vida. Então é o seguinte, quando eu tinha 2 anos de idade, o papai foi promovido a tenente, né, subtenente, depois a tenente da Marinha. E a minha mãe minha tia não se dava bem com minha mãe depois que eu nasci, porque ela já criava os meus 2 irmãos e ela achava pesado ter a família grande. Então meu pai resolveu tirar a minha mãe da casa da minha tia e comprou uma casa no bairro da Mostardinha, onde depois minha mãe e meu pai vendeu e comprou uma segunda casa na rua Adolfo Bezerra. A primeira casa ficava coligado com a delegacia de polícia lá do bairro, desse bairro, e minha mãe não tinha condições de dormir direito devido à zoada dos pernoites dos presos que a incomodavam. Então meu pai resolveu comprar uma outra casa na rua Adolfo Bezerra, onde nós moramos lá até os 8 anos de idade. De lá, mamãe resolveu comprar uma outra casa no bairro da Mangueira, porque ela não estava se dando bem com a vizinha, que não aceitava a minha condição de criança. Isso depois eu conto um episódio mais na frente. Então o que acontece? Eu nasci em Berço de Ouro, no bairro da Boa Vista, o bairro Nobre, que existe até hoje lá em Recife, na rua de Santa Cruz, número 181, depois do mercado da Boa Vista, que fica na mesma rua. E me criei na Mostardinha, na rua Adolfo Bezerra, onde fiz muitos amigos, muitas amizades. E de lá, quando era criança, que eu era uma criança muito curiosa, né, o pessoal gostava muito de mim, e depois eu fui morar na Mangueira, que é um bairro próximo à Mostardinha. Esses 2 bairros geralmente se coligam com o bairro de Afogados, que é um bairro muito conhecido. E morando na Mangueira, dos 8 aos 14 anos, né, eu tive uma infância belíssima. Jogava bola de gude na rua, jogava peteca, caçava passarinho, batia minhas peladas nos campos de futebol que existia lá nos bairros. E cheguei a ter um futebol até desejado por alguns clubes profissionais. Mas como a minha mãe não admitia que eu jogasse futebol, que eu estudasse, eu não consegui ser um jogador profissional. Mas cheguei a jogar futebol, sim. Então, o que acontece? No bairro da Mangueira também fiz muitas amizades, inclusive conheci uma família maravilhosa, que era evangélica, a família Malafaia. Eu quero aqui deixar o meu abraço, se algum desses conseguir ver, de assistir esse meu vídeo, que depois entre em contato comigo, que era o Robson Malafaia, o Rui Malafaia, o Jason, a Raquel, a Rubenita Malafaia, que faziam parte da Igreja Batista lá da Mangueira. Ao pessoal dessa igreja, eu quero deixar aqui o meu abraço. E não sou evangélico, sou católico, mas frequentei muitas vezes, cheguei a jogar até pelo time dos jovens dessa igreja, quando adolescente, né? Então, eu quero dizer para vocês que eu nasci em Berço de Capim, nasci em Berço de Ouro e me criei em Berço de Capim. Então, eu adquiri muita experiência para o que eu sou hoje, né? Não nasci para ser marginal. Muita gente da minha infância se marginalizaram, morreram, deram para a vida que não presta. E eu, graças a Deus, fui um homem abençoado por Deus, porque segundo a minha mãe, antes de eu nascer, eu chorei na barriga dela. Então ela disse, você vai ser uma criança abençoada. E todos os velhos que conheciam a minha mãe diziam assim, a senhora tem um filho